Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Renata, eu sou nutricionista e também voluntária da Amparo dos Pequenos e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês referente ao alimento que será entregue no mês de abril. O novo alimento, junto com a cesta básica de vocês, será o milho de pipoca, tá? Bom, o milho de pipoca já é conhecido por todos, né? Muitas vezes utilizados com frequência no dia a dia de vocês. Porém, a dúvida que fica é: será que esse alimento ele é saudável? Será que esse alimento ele engorda? Né? Então, primeiramente, a gente tem que entender como que é preparado esse milho de pipoca, com o que você consome e a quantidade, né? Então, quando a gente pega apenas o milho separadamente, a gente sabe que esse alimento ele é fonte de carboidrato. Ou seja, quando a gente fala do alimento fonte de carboidrato, é um alimento que nos fornece energia para o nosso dia a dia. Então, para quem treina, né, ou para quem precisa realmente de uma energia diária, a gente precisa ter um consumo desses alimentos. Porém, o excesso deles acaba sendo prejudicial. Então, o carboidrato é um alimento que depois da digestão, ele se transforma em glicose, em açúcar no nosso sangue, né? E aí, por isso que ele nos fornece energia, porém o excesso desse açúcar no sangue pode acarretar diversos problemas de saúde também. Então, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de um alimento fonte de energia e também fonte de carboidrato, tem que ser realmente a quantidade. Tá? Então, a pipoca, ela sim pode ser consumida, porém, primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado é como prepara essa pipoca. Então, a primeira coisa que a pessoa faz, bom, eu vou adicionar óleo, uma gordura, né? A pipoca, ela é estourada pelo calor e não necessariamente pela quantidade de gordura. Se você for utilizar ela em micro-ondas, né, você não precisa adicionar gordura nenhuma. Então, uma dica que você pode fazer a pipoca na sua casa sem gordura é utilizando aquele saquinho de pão. Então, quando a gente compra o saquinho de pão, você coloca apenas o milho, sem nada, sem gordura, sem sal, enrola esse saquinho e coloca ali pelo tempo em média de 3 a 7 minutos. Vai depender muito de micro-ondas. Como que eu sei que essa pipoca tá boa, né? Eu posso retirar ela? Quando você parar de escutar ela e estourar no saquinho. Automaticamente tem que abrir e tirar, porque o micro-ondas ele é um pouco mais rápido. Então ele acaba queimando também com muita facilidade. Então é uma maneira de fazer a pipoca sem gordura, sem adição de sal. Você pode adicionar o sal depois em menor quantidade, tá? Agora, se for feita essa pipoca na panela, né, é necessário realmente um pouquinho de gordura, e quando eu falo um pouquinho, é um fiozinho, é só untar mesmo o fundo da panela, que já é o suficiente para estourar. Se você não coloca nada, o risco de você queimar acaba sendo um pouquinho maior por conta do milho, né, ali do alumínio também que vai estar. Então, por isso que é importante untar só, né, então cuidado só com a quantidade. Tem pessoas que colocam o óleo e mergulham ali, às vezes, o milho de pipoca. E não tem necessidade, é só mesmo para aquecer e não queimar o milho, tá? E cuidado também como você tempera essa pipoca. Muitas pessoas utilizam aqueles temperos prontos e esses temperos eles têm uma quantidade muito exagerada de sódio, que é o sal, e isso pode acarretar no aumento de pressão arterial e até um problema renal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, o mínimo de sal possível, tá? Outro cuidado também que a gente precisa ter é com as pipocas doces, né? Então as pessoas também podem utilizar ela, estourar ela e adicionar açúcar. E quando eu adiciono açúcar, eu deixo a minha pipoca muito mais calórica, né? E para quem tem problema de diabetes, acaba sendo muito prejudicial, porque isso vai fazer com que aumente muito esse açúcar no sangue da pessoa, causando até outros problemas de saúde futuro. Tá? Então, o ideal mesmo, consumir a pipoca em pequena quantidade, né? E também sem excesso de sal. Quando a gente compara a pipoca com outros aperitivos, ela acaba se tornando um alimento muito mais saudável. Porque quando a gente pega um pacotinho de salgadinho, por exemplo, aqueles de pacote industrializado, que já vem com muita gordura, já vem com muito sódio, acaba sendo muito ruim. Então, quando a gente opta pela pipoca natural, feita em casa, acaba se transformando num alimento muito mais saudável. Até mesmo para as crianças, que gostam tanto de pipoca e pode ser substituída facilmente, ao invés de comprar esses salgadinhos que são tão industrializados e tão realmente prejudiciais. Tudo bem?
Bom, espero que vocês tenham gostado, né, das dicas e aproveitem o alimento deste mês. E cada mês a gente vai introduzir um alimento diferente. E quero que vocês também comentem se gostou do alimento, se esse alimento foi novo ou não. E aí a gente vai sempre modificando para trazer um pouquinho mais de saúde através da alimentação também. Muito obrigada e até a próxima!